Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Vamos dar início agora ao nosso grande evento. Essa aqui é a Jornada da Hemodinâmica, um evento que eu preparei para vocês com muito carinho, muita dedicação. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Lopes e a partir de agora vocês vão embarcar nessa jornada chamada Hemodinâmica. Bom, para começar a aula, eu queria fazer aqui alguns agradecimentos, agradecer a toda a equipe lá do setor da hemodinâmica, do hospital onde eu trabalho, equipe de enfermagem, equipe multidisciplinar, aos técnicos, enfermeiros, os médicos que estão comigo na nossa rotina diária e agradecer a cada um de vocês que acreditou no nosso projeto aqui e que está agora disponibilizando um tempinho da vida de vocês. Estão parando aí, né, só para poder assistir a nossa aula. É muito prazer, eu sou o Thiago Lopes, sou técnico tecnólogo em radiologia, formado há 16 anos e há aproximadamente 3 anos eu fui convidado para trabalhar nesse setor chamado hemodinâmica, aonde eu não conhecia quase nada de hemodinâmica e fui surpreendido porque foi assim uma experiência, está sendo uma experiência fantástica até hoje. Eu digo que hoje eu amo o que eu faço, trabalho no setor onde eu gosto, fiz amigos, colegas de trabalho e aprendi, além de uma nova modalidade da radiologia intervencionista, a qual vou apresentar para vocês nessa aula, de uma forma breve, mas muito direta, de forma que vocês possam entender, né? E hoje eu sou um profissional realizado dentro da hemodinâmica. Então vamos prosseguir. Aqui uma breve apresentação, né, da minha formação, técnico-tecnólogo em radiologia, pós-graduado, especialização em tomografia, sou docente também, dou aula há mais de 10 anos, participei da mentoria e capacitação em tomografia e especialização em hemodinâmica. E agora vamos falar um pouquinho, né, do que é hemodinâmica. Então a hemodinâmica nada mais é do que um setor, né, uma divisão da radiologia intervencionista, é uma técnica para diagnosticar algumas patologias, tratar disfunções neurológicas, endovasculares, cardiológicas e obstruções, né, e tromboses. E tudo isso navegado através de quê? Catéteres, né? Catéteres para analisar vasos sanguíneos e procedimentos minimamente invasivos. Vamos falar um pouquinho da história da hemodinâmica, que começou lá nos anos 60. O Dr. Charles Dotter, né, fez a primeira angioplastia arterial, femoral, né? E como não tinha um material adequado para aquela época, o Dr. Charles Dotter, esse que está aqui abaixo, ele usou, como não tinha fio, né, catéter, fio hidrofílico, que nós utilizamos hoje na hemodinâmica, o Dr. Charles Dotter ele utilizou um fio de guitarra que tem ali o mesmo calibre de um fio hidrofílico hoje, né? E através desse fio hidrofílico, ele utilizou e realizou a primeira angioplastia femoral da história. Isso lá em 1964, né? E dali surgiu o primeiro tratamento endovascular. Anos mais tarde, em 77, né, o cardiologista Andreas Grusen realizou a primeira angioplastia coronária, né, com o mesmo método, mas agora já com o fio hidrofílico, catéter, e realizou esse tratamento. E aí depois em 87, a primeira angioplastia com stent, tá? E com o passar dos anos, a tecnologia foi se avançando, né? E hoje nós temos diversos materiais para tratamento, além de catéter, catéter balão, temos o catéter também revestido, que é o catéter com medicamento, né? Chamado. Então nós temos o catéter convencional e o catéter medicamentoso, né? Que é o que trata também artérias doentes, né? Artérias com trombo, com trombose, né?
e além do tratamento, além da expansão daquela artéria que está obstruída, ele possui um medicamento capaz de tratar essa artéria, evitando o quê? Uma reestenose de stent. O estudo da hemodinâmica, ela avalia o quê? Infarto, o AVC, hemorragias, tromboses vasculares, aneurismas arteriais. E através do quê? Do stent, né? Então aqui a gente tem uma placa de ateroma, né? Que é a placa de gordura. O médico ele vai introduzir um introdutor, né? Que é uma agulha, seja pela femoral, né? Acesso femoral, pela virilha, ou pelo acesso radial, tá? Ou pelo braço. Aí vai depender do acesso desse paciente que ele oferecer o melhor acesso possível, tá? E atravessando, né, esse catéter, ele vai atravessar a corrente sanguínea, vai até o coração e injetando um contraste, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele vai estudar as artérias do coração, por exemplo, no cateterismo. E se encontrado essas placas de ateroma, placas de gordura nas artérias, significa o quê? Que o paciente ele teve um infarto. Ou seja, o infarto, o que é? A falta do fluxo sanguíneo nas artérias, que pode causar dor e até levar o paciente à morte, caso não trate ou caso seja uma lesão muito grave. E aí aqui vocês veem o que? O catéter e o stent. Tá? Esse stent, tá? Ele é feito de um material metálico, tá? Onde ele vai expandir, ele vai esmagar aquela placa de ateroma que causava a dor ao paciente. Existe também o catéter balão, né? Que é o primeiro catéter que é introduzido na artéria e depois reaberto o stent, retirado esse catéter balão e ali permanece o catéter, ou melhor, o stent, né? Que ali ele vai permanecer para sempre na artéria do paciente. Aqui a gente tem alguns materiais de uso, tá? Aqui a gente tem o catéter para estudo, tá? Catéter de diagnóstico, tá? Catéter de diagnóstico é diferente do catéter de tratamento, tá? Aqui a gente tem o material chamado fio hidrofílico, né? Que ele é introduzido antes do catéter e com esse fio guia, né? Ele vai ser utilizado depois, posteriormente, para a utilização desse catéter no vaso sanguíneo. E aí, coincidentemente, se for diagnosticado ali uma artéria doente, uma obstrução da artéria, é introduzido aqui mais abaixo o catéter balão e, na sequência, o stent para desobstrução da artéria. Aqui a gente tem alguns materiais, né? O stent coronário para tratamento de doença cardiovascular. Um infarto, por exemplo, né? É utilizado o quê? Um stent como esse. Ele é bem pequeno, tá, gente? Ele é bem pequeno, o stent, tá? E revestido ali ou não do medicamento, né? Ele pode tratar o paciente, tá? Pode tratar aquela dor que o paciente vem sentindo, né? O paciente chega com dor ao serviço de hemodinâmica, tá? Ali ele fez um eletro, detectou um infarto e ali é feito o diagnóstico, que é o cateterismo, e na sequência o tratamento, que é com o stent, que a gente chama de angioplastia coronária. Isso, tá, para doenças cardiovasculares. E se for um tratamento endovascular, é esse stent aqui. Esse é um stent femoral, onde vai ser tratado uma doença artério de vasos inferiores, de membros inferiores, tá? Doença arterial obstrutiva, né? Para tratar doenças de membros inferiores, tá? Aí aqui mais abaixo a gente tem um exemplo aqui, ó, um desenho do stent aberto e o catéter balão, tá? Depois esse catéter balão, ele é fechado, ou melhor, ele é retirado, ele abre, introduz o stent junto, tá? Ele expande essa artéria, esmaga aquela placa de ateroma que estava ali causando dor ao paciente, tá?
retirado esse balão e permanece só o stent, esse material metálico, tá? E aí, como eu falei, esse stent ele pode ser farmacológico, tá? Com o medicamento, evitando a restenose e trombose, e também pode ser o convencional, tá? Hoje a maioria dos serviços eles oferecem o stent com medicamento, tá? Esse stent com medicamento, o farmacológico, ele evita o quê? Uma nova lesão, uma restenose desse stent, evitando que o paciente volte ao serviço de hemodinâmica para realizar um novo tratamento. Então, e como que a gente estuda lá a lesão? A gente estuda essa lesão com o quê? Com esse material aqui, que vocês estão vendo que é o contraste. Contraste iodado, concentração de 350, tá? E também pode ser utilizado ele manualmente, tá? Com a seringa, o médico injeta o contraste, e aí é visualizado naquele equipamento de raio-x, que é o angiógrafo, tá? E também utilizado o que? O uso da bomba injetora, tá? A bomba injetora, aquela parecida com a bomba injetora lá da tomografia, da ressonância magnética. Vejam essa ilustração aqui. Essa é a bomba injetora utilizada, uma bomba com apenas uma cabeça, né? Onde é armazenado o contraste iodado, e por aqui vai sair um catéterzinho que vai direto na punção do paciente, tá? Onde vai ser introduzido o contraste. E ali o estudo, diagnóstico e tratamento dessa doença. E dando continuidade à nossa aula, tá? Esse aqui é o angiógrafo, tá? Muito parecido com o arco cirúrgico, tá bom? Esse é o arco cirúrgico de estudo da hemodinâmica, onde são feitas as projeções de imagem. E esse arco cirúrgico, ele é responsável pelo quê? Pela emissão de radiação, certo? Opa, desculpem. Pela emissão de radiação, tá? Então aqui a gente tem a ampola, onde emite a radiação, e aqui a gente tem o flat, né? Que seria o quê? Onde há o espalhamento da radiação, tá? Então aqui ele é semelhante a um arco cirúrgico, tá bom? E ali o médico ele tem os monitores, né? Onde ele vai ver as imagens das projeções. Aqui a gente tem um outro monitor, onde a gente vai ver os batimentos cardíacos, né? As funções do paciente durante o procedimento, tratamento ou diagnóstico, tá? Aqui a gente chama de polígrafo, tá? É onde você vai ver ali o batimento cardíaco e sinais vitais do paciente. Aqui a gente tem a nossa sala de comando, tá? Onde lá dentro o técnico, o tecnólogo vai cadastrar o exame, vai conferir os dados do paciente, onde ele vai fazer o pré e pós processamento de imagem, tá? E lá dentro ele tem comunicação, tá? Com os médicos que ficam lá com a equipe de enfermagem, né? Durante o tratamento e procedimento, tá? Aqui a gente tem um microfone, tá? Para estar falando com os médicos a todo momento. Aqui a gente tem o técnico ali, no caso ali sou eu em atividade. E novamente mais uma sala de comando, tá? Onde a gente tem todas as imagens que o médico vê lá dentro da sala, por aqui, aqueles monitores que o médico tem, que os médicos possuem. Nós também possuímos as mesmas imagens, as mesmas funções que o médico executa lá dentro da sala de exame, exceto as projeções do arco. As projeções do arco, quem executa é o médico, tá? O médico radiologista intervencionista, cardiologista, neurologista ou vascular, tá? Então aqui a gente tem 3 monitores. A gente só não tem um polígrafo aqui, que esse fica dentro da sala de exame, ok? Aqui a gente faz o pré-cadastro, pós-cadastro e o pré-processamento e pós-processamento das imagens, ok? A importância do diagnóstico, né? Como eu falei, a gente trata o infarto, né? Então a gente tem ali uma artéria obstruída por placa de gordura, a placa de ateroma,
um dos causadores dessa placa de ateroma, dessa gordura na artéria, nada mais é do que o cigarro. O cigarro é o inimigo número 1, tá? É um dos fatores que mais causa infarto e até a morte do paciente. O estresse, maus hábitos, uma má alimentação, colesterol alto, tudo isso pode desenvolver um infarto, tá? E o cateterismo, que é o diagnóstico, que é o exame que vai detectar uma possível doença coronária, doença obstrutiva, um infarto, é chamado de cateterismo ou cinecoronariografia, tá? Que é o que dá o diagnóstico. E, posteriormente, a gente tem a angioplastia, que é a desobstrução da artéria, tá? E tratamento. Então, a gente tem aqui uma lesão coronária na artéria coronária direita, tá? Essa é a artéria coronária direita com uma lesão, tá? Uma placa de obstrução, obstruindo mais de 70%, né, do fluxo sanguíneo ali da artéria. E ao lado a gente tem o tratamento do vaso doente, já com a angioplastia coronária. Então a gente tem aqui o catéter balão sendo aberto e, na sequência, o stent para desobstrução do vaso. Tá? Aqui é uma projeção diferente, onde a gente tem a artéria coronária esquerda, conhecida também como ADA, que é a artéria coronária anterior descendente. Tá? A gente vai ver uma projeção aqui, vamos ver se a gente consegue ver ela em movimento. Aqui já é o tratamento, tá? Tratamento, então a gente tinha uma artéria lesionada, na sequência a gente tem uma artéria desobstruída. Vamos acompanhar esse exame aqui, ó. Então aqui é o diagnóstico, cateterismo, e na sequência a gente vai ver aqui, ó, o tratamento já, ó. Aberto o stent, desobstruído o vaso, tá, gente? Esse aqui é um cateterismo seguido de angioplastia. Então toda vez que eu vou para um cateterismo, que eu sou diagnosticado com uma doença coronária, com uma obstrução na artéria, na sequência é feito um tratamento chamado angioplastia coronária para desobstrução desse vaso ou dessa artéria. Aqui a gente tem uma alta projeção chamada ACX, que é a artéria coronária circunflexa, também conhecida como spider, porque ela tem essa formação, essa forma de teia de aranha. Então, em inglês, spider, aranha, né? Então, parece uma teia de aranha, tá? Por isso esse nome dado spider, projeção spider, tá? E aqui a gente tem a artéria coronária direita, ACD, né? Que ela tem essa forma de C, tá, gente? Aqui a gente tem uma lesão, aliás, vários pontos de lesão em ramo proximal, aqui, ó, ramo proximal, medial. O ramo distal até que tem ali uma boa colateral, mas também tem uma placa mais distal, tá? E aqui já realizado o tratamento, ó, vaso aberto, fluxo sanguíneo contínuo, tratamento realizado, tá, gente? Paciente aí, no caso, já sem dor e sem risco de infarto ou de morte. Vamos ver aqui esse diagnóstico, tá? Ó. Então, a artéria lesionada, totalmente lesionada, e, na sequência, vaso aberto com angioplastia coronária. Ó. Vaso aberto, sem obstrução coronária. No pós-processamento, né? Tratamento, na verdade, agora não vamos falar de tratamento, tá? Processamento é outra coisa. Então, pré e pós-tratamento. Então, antes do exame, o paciente ele vai tomar uma dose de AS, tá? O AS, que é o antiagregante, que é para anticoagular esse sangue, tá? Então, antes do tratamento, tomar o AS e depois do tratamento, mais 2 doses de AAS e mais um outro medicamento chamado clopidogrel, onde ele vai ajudar, junto com o antiagregante, o AS, a melhorar ali o fluxo sanguíneo, a não engrossar aquele sangue, né? Porque se o paciente faz angioplastia e não toma esses medicamentos, o AS, o clopidogrel, então esse stent ele pode trombosar, ele pode reespenosar e causar um novo infarto e dor ao paciente. Então, sempre que for para o cateterismo, tomar o AAS e pós-tratamento, uso contínuo do AAS e o clopidogrel. Para o quê? Para não haver uma nova estenose naquela artéria, mesmo
com o vaso desobstruído com o stent, tá? E se houver uma reestenose, pode ser feita uma nova angioplastia naquela mesma região que foi tratada, na mesma artéria? Pode. Eu vou tirar aquele stent e colocar um novo? Não. Eu posso simplesmente passar, né, no caso médico, passar um outro stent por dentro daquele que foi restenosado, retrombosado. Vamos falar do diagnóstico de membros inferiores, a arteriosclerose, que nada mais é do que a obstrução, né, das artérias dos membros inferiores. E aí vocês veem aqui o paciente, ó, quando há esse tipo de lesão nos membros inferiores, causa o quê? Ferida nos pés do paciente, primeiramente, né, porque não está havendo um fluxo sanguíneo, um bom fluxo sanguíneo nos pés do paciente, né, nos membros do paciente. E o que acontece? Começam a aparecer feridas nos pés do paciente. Sendo assim, esse paciente vai sentir dor, vai causar uma má circulação e, no final de tudo, esse paciente vai ter que começar a amputar os dedos, pés e até uma altura considerável de perna e coxa. É onde há amputação, pois não houve um tratamento em tempo hábil, né? Até um tempo que o médico pôde tratar. Por quê? Porque às vezes o paciente demora para buscar ajuda e tratamento, né? Então nada mais é do que são células que morrem e aí o paciente precisa amputar os pés. Mas para isso existe a arteriografia, né? No caso aqui eu tenho uma lesão na artéria femoral, tá? Lesionada. E a arteriografia, que é o estudo, é como se fosse o cateterismo de membros inferiores, vai estudar também esse surgimento de placas de gordura nos membros inferiores. E, na sequência, tem a angioplastia. Então, aqui a gente tem a arteriografia, tá? No estudo. Esse sinal aqui de contraste é o roadmap, é onde o médico vai passar o fio na luz verdadeira para achar o espaçamento correto para o tratamento dessa lesão endovascular. Então ele vai achar a luz verdadeira para poder tratar aquela lesão, tá? Porque sem esse recurso do roadmap, às vezes o médico introduz ali o catéter, mas ele pode estar passando por fora da luz verdadeira e assim dar um falso diagnóstico e um falso tratamento e assim prejudicar o paciente. E a angioplastia, tá? Assim como na coronária, a angioplastia de membros inferiores da equipe endovascular, ela desobstrui também, tá? Com catéteres, catéter balão com a mesma função da coronária e o stent, que ele é maior, como eu já mostrei anteriormente para vocês, e trata toda aquela região lesionada pela placa de ateroma, pela doença endovascular, doença obstrutiva que faz com que o sangue não percorra no vaso e na artéria, causando todo aquele problema, né, de má circulação e, posteriormente, amputação dos membros inferiores. E também a gente pode tratar a parte neuro, tá? Aí a gente vai entrar com a parte do neurocirurgião, tá? Vamos falar de aneurisma, tá? O aneurisma cerebral, que hoje é um dos fatores que também mais mata no país, no Brasil, tá? E esse aneurisma ele pode desenvolver o quê? Um AVC, tá? O acidente vascular cerebral, onde esse aneurisma, né, essa artéria no cérebro vai se romper, vai sangrar e esse paciente vai ter um acidente vascular cerebral, sangrando o cérebro e prejudicando o paciente. Como vocês veem aqui, ó, os vasos sanguíneos do cérebro e um aneurisma, esse surgimento dessa bolsa que pode vir a estourar devido à pressão local ali do sangue. Aqui um diagnóstico de aneurisma cerebral, tá? Numa angiografia cerebral, que é o diagnóstico para detectar doenças da parte neuro, tá? Ou seja, o aneurisma é um deles, tá? E a gente também tem a angioplastia, tá? Que é o tratamento, tá? E também, além no caso da angiografia, que é o estudo, a gente também tem o tratamento, tá? Que no caso
para artérias cerebrais seria a embolização, tá? A angioplastia, a gente pode angioplastar no caso das artérias carótidas, como aqui, ó, a artéria carótida pode ser tratada se tiver uma lesão, tá? E no caso dos vasos cerebrais, né, é feito o quê? Um tratamento de aneurisma, tá? A embolização, onde é passado uma pequena mola, tá? Para evitar que aquele aneurisma se rompa. E aí é um procedimento chamado embolização. Aqui a gente tem um tratamento, tá? De uma artéria carótida doente e artéria carótida tratada com angioplastia. Aqui a gente tem a equipe multidisciplinar, tá? Que seria o quê? O médico, técnico de radiologia, o tecnólogo, no caso aqui sou eu, tá? Enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, esses são os principais atuantes na equipe multidisciplinar da hemodinâmica, tá? Uma equipe que também possui anestesista, tá, gente? Que em alguns procedimentos é preciso ali a união daquela equipe multidisciplinar e o anestesista ele entra em campo também para ajudar no tratamento, que alguns procedimentos, como a angioplastia de carótidas, por exemplo, né, a embolização cerebral, também é preciso que esse paciente ele fique sedado. Então, o anestesista também faz parte da nossa equipe multidisciplinar. Então, resumindo a nossa aula, são procedimentos minimamente invasivos, tá? São pequenas cirurgias, tá? Angiografia, arteriografia, cateterismo, tá? São diagnósticos e tratamentos realizados na hemodinâmica, minimamente invasivos, tá? Se a gente for comparar com uma cirurgia aberta, né? Você faz uma incisão grande, onde o paciente pode sangrar mais, tá? E no caso da hemodinâmica, são procedimentos minimamente invasivos, aonde o paciente vai ter um ganho maior de tratamento, evitando que haja uma grande incisão, aonde seja uma cirurgia aberta e aonde o paciente precise ali passar mais tempo na mesa de cirurgia. Então esse é o setor que a gente atua, tá? Onde eu sou bastante satisfeito, né? Eu fico muito satisfeito de trabalhar num setor como esse, onde eu aprendi muita coisa, né? E eu digo que eu aprendo até hoje com os médicos, tá? Eu tenho um bom contato com os médicos e para mim é uma honra trabalhar na hemodinâmica. E eu fiquei assim a minha vontade foi tanta de passar informação que eu acabei me tornando professor de hemodinâmica, palestrante, tá? Já palestrei em alguns lugares sobre a hemodinâmica. E essa é um pequeno resumo do que eu queria trazer para vocês, tá? Uma aula bem rápida, mas bem focada naquilo que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então, resumindo, a hemodinâmica ela é um setor muito importante para a nossa vida, para o sistema de saúde, né? Seja público ou o particular, onde a hemodinâmica, resumindo, ela salva muitas vidas. Eu já vi muitas vidas serem salvas através desse diagnóstico chamado hemodinâmica. E queria fazer um breve agradecimento novamente pelas pessoas que me ajudaram até aqui. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo a aula agora ou que vão assistir a gravação dessa aula mais tarde. Agradecer o pessoal da universidade, o pessoal que trabalha comigo, a todos os técnicos e tecnólogos profissionais da saúde que vão acompanhar essa aula. E queria deixar um recado também, final aqui para vocês, antes de encerrar essa aula, tá? Que independente do que você seja, seja sempre um vencedor. Diante de vários obstáculos, seja como a águia, que a águia ela abre suas asas e voa alto, e voa a caminho, né, do sucesso. E é assim que eu quero que cada profissional que entre nessa área, que eu almejo, desejo que cada um de vocês possa atuar um dia no setor da hemodinâmica,
E eu fico muito honrado de entregar essa aula. Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos, tá? E se tudo que eu falei agora, deixa eu dar um ESC aqui, fechar um pouquinho essa aula. Se tudo que eu falei para vocês agora, acredito que todos gostaram da aula, espero que todos tenham gostado dessa aula, ao qual eu entreguei para vocês com muito carinho. E se tudo que eu falei para vocês faz sentido, a partir de agora eu tenho uma oferta para fazer a vocês. Então vamos lá. Que oferta é essa, Thiago? A partir de agora eu estou abrindo o meu curso de hemodinâmica, tá? Tudo isso que eu mostrei para vocês é só uma palhinha do que eu tenho a oferecer para vocês. Eu criei um método de ensino chamado hemodinâmica descomplicada, que é a forma mais fácil de você aprender. Muitas pessoas acham que é um método difícil de entender, anatomia difícil, patologia, mas o que o técnico faz, né? O que o enfermeiro faz, o que o médico faz. E para isso eu criei o Hemodinâmica Descomplicada, porque quando eu iniciei lá na hemodinâmica, eu tive muita dificuldade, eu não sabia praticamente nada. Mas eu fui buscar o conhecimento e hoje, se eu sei o que eu sei, é porque eu busquei conhecimento. Mas a dor que eu senti naquela época, quando eu iniciei, eu não quero que você sinta hoje. Eu quero que você chegue preparado quando você receber uma oportunidade, como eu recebi um dia na hemodinâmica. É um setor que está crescendo demais, é um setor que está se expandindo ano após ano. Várias pessoas estão ingressando na hemodinâmica, muitas salas de hemodinâmica estão sendo abertas, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. E é um setor assim fantástico. Você aprende muita coisa com os médicos, você aprende todos os dias, tá? Então é aqui, ó, hemodinâmica descomplicada. Vou abrir as inscrições para o curso a partir de agora. Você que está interessado no curso, venha, se inscreva, tá? Aqui vai falar um pouquinho do que oferece o curso, tá? Eu vou disponibilizar o link para você fazer a tua inscrição, tá bom? E quanto custa esse curso, Thiago? Eu não gosto muito de falar de valor, não, mas perto de tudo que esse curso te oferece, anatomia, patologia, equipe multidisciplinar, procedimentos, tratamentos, proteção radiológica, eu vou falar sobre proteção radiológica no curso, além de duas aulas, duas mentorias com dois médicos especialistas no assunto, no setor. Vão ser duas aulas ao vivo que eu vou oferecer a vocês, tá? E vou disponibilizar também para quem tiver disponibilidade o estágio lá na hemodinâmica. Para quem tiver interessado, vai lá fazer estágio comigo. Quem tiver tempo, para quem morar, eu sou daqui de Santos, o meu setor, o setor que eu atuo aqui em Santos, mas quem puder vir a Santos, ou quem já for da região e quiser passar uma tarde comigo lá, ou passar uma semana em treinamento comigo, eu vou oferecer esse estágio também totalmente grátis. Então, se tudo isso que eu falei faz sentido para você, então vamos lá. Se inscreve, entra para a mentoria, entra para hemodinâmica, tá? Hemodinâmica descomplicada e o valor, tá, gente? Valor irrisório, tá? 697 ou dividido no cartão 12 vezes de 69,56. Eu acho que o valor ele é muito pouco, muito barato para o que o curso vai te oferecer. Então, a partir de agora, eu te faço um convite. Se tudo isso que eu falei para vocês faz sentido, então se inscreve, entra agora para hemodinâmica descomplicada. E eu encerro aqui a aula. Eu queria agradecer a todos pela participação. Se tudo isso que eu falei para você faz sentido, entra por hemodinâmica descomplicada. Mas se isso não fizer sentido para você, tá tudo bem. Eu te entendo. De repente, se não hoje, quem sabe numa próxima oportunidade, mas estou aqui à disposição para te ajudar e para te oferecer o melhor curso de hemodinâmica do Brasil. Tá bom?
te faço esse convite, vem comigo, vem aprender uma hemodinâmica descomplicada. Encerro aqui a aula, agradeço a presença de todos, boa noite, boa sorte e até breve.